A primeira coisa na prática para inserir uma abordagem de espiritualidade com o paciente, você tem que ser desprovido de qualquer preconceito em relação à sua religião, em relação à religião ou à prática espiritual desse paciente. E a segunda, talvez, acreditar, você não precisa acreditar em espiritualidade, religiosidade, mas acreditar que aquilo é algo que pode ter uma interferência positiva sobre o seu paciente. Tem muito paciente que chega facilmente ao consultório ou dentro do hospital mesmo e ele acaba abordando você sobre questões de espiritualidade. Não é incomum hoje em dia o paciente que te pergunta sobre a sua religião, que prática você faz, se você acredita ou não acredita. Mas existem aqueles pacientes que, em princípio, não fazem essa abertura e você pode abordar de alguma forma. Eu costumo perguntar, não tenho nenhum pudor em relação a isso, se o paciente faz alguma prática religiosa, alguma prática espiritualista, se ele se sente bem praticando aquilo, de que forma aquilo pode agregar ao dia a dia, ao controle dos hábitos de vida, à melhora da condição de vida dele. Essa é uma prática que eu costumo fazer habitualmente no consultório durante a história clínica. A abordagem começa diretamente na história clínica. Existem alguns modelos para pessoas que querem, para profissionais que querem começar a introduzir isso no seu conceito diário de prática clínica. O Dr. Koenig mesmo tem uma espécie de questionário ou checklist que aborda alguns aspectos da religiosidade, que foi traduzido já para o português. Tem alguns pacientes, tem alguns colegas utilizando, validando. Eu desconheço que haja algum artigo científico formal validando esse questionário já para a realidade brasileira. Mas, de qualquer forma, é um instrumento que pode começar a ser utilizado para aqueles que querem começar a praticar essa abordagem. Bom, esta é uma questão mais difícil, porque existem marcadores que você pode utilizar, por exemplo, dependendo do que tipo de abordagem você acha ou que interessa, alguns marcadores, como eu falei, de algumas pesquisas que já foram feitas avaliando, desde questionários de avaliação de qualidade de vida, avaliação de depressão, estresse, até, eventualmente, a dosagem sanguínea mesmo de algumas substâncias. Que se você acredita que dentro da abordagem holística que você está fazendo, aquilo não é puramente um efeito só de medicação, pode ser um desfecho que você possa mensurar. É um pouco mais difícil, porque você tem que estar realmente focado e tem que ter um segmento do que é essa prática. Uma coisa é você simplesmente perguntar para o seu paciente, você faz alguma prática religiosa, não deixe de fazer, continue fazendo. E a outra é tentar avaliar o quanto é frequente essa prática, o que ela soma ao dia a dia dele, que tipo de suporte social ela dá, se isso faz com que, por exemplo, ele possa se tornar alguém mais disciplinado em relação ao tratamento que está sendo prescrito a ele, enfim. Essas podem ser medidas que você pode avaliar para saber se realmente o impacto está ocorrendo ou não. Esse é um cuidado que você tem que ter. Como eu falei, você não pode, se é algo que interessa introduzir na sua prática clínica, e eu acho que deve interessar, porque eu acho que efetivamente é algo que pode somar ao tratamento do paciente, você tem que se desprover de preconceitos, né? Então, assim, não tente doutrinar o seu paciente, nem se permita ser doutrinado por ele. Tem que existir um respeito mútuo das práticas religiosas, sem envolvimento de nenhum tipo de preconceito. Até porque, mais uma vez, como a gente está falando aqui, a gente não está falando em religião, a gente está falando em espiritualidade que não envolve, em especial, especificamente nenhum tipo de religião, seita, doutrina, etc. Existem evidências científicas interessantes com prática do catolicismo, do espiritismo, das religiões afro-brasileiras, do judaísmo, do islamismo. Todas essas religiões, nas suas mais diversas manifestações e práticas espirituais,
se você procurar a fundo nos bancos de dados de evidências médicas, mesmo você encontra pacientes que faziam práticas e comparado aos que não tinham com benefícios. Então, assim, não é uma religião especial que soma isso. E é importante que o profissional tenha este conceito bem definido na cabeça. Se eu vou abordar religiosidade, espiritualidade com o meu paciente, eu tenho que ir desprovido de preconceitos. Vocês puderam perceber como há uma certa tranquilidade, não é? Porque não existe nada de anormal em se aplicar a espiritualidade na prática clínica. Muito pelo contrário, é muito mais normal, muito mais fisiológico. É uma pessoa, o médico, que está ali diante de uma outra pessoa, o paciente. Este médico, de posse de alguns recursos, de algumas técnicas e da intenção de ajudar. E o paciente que está ali pedindo ajuda para alguma dificuldade que ele está vivenciando. Essa relação é uma relação que precisa ser resgatada porque é uma relação de solidariedade. É uma relação de pedida de ajuda e atendimento para essa ajuda. E o médico, ele não é simplesmente um técnico que está ali para consertar uma máquina defeituosa. Assim como o paciente não é apenas uma máquina que está apresentando um defeito. Você não tem como levar o seu corpo lá para o médico consertar e vir buscar depois. Então, essa relação é uma relação fundamental. E ela tem no seu bojo a questão da espiritualidade. O que mudou nesses anos todos, desde o início da medicina, desde Hipócrates? O que mudou é que hoje nós estamos voltando para alguns conceitos hipocráticos. O que Hipócrates já sabia naquela época, que se perdeu com o desenvolvimento tecnológico da medicina e que agora está sendo resgatado por autores, por pesquisadores, como os citados aí pelo Dr. Hélio Penha, o Harold Koenig, Dr. Gary Schwartz, e aqui no Brasil o Alexander Moreira, o Júlio Prieto Pérez e tantos outros, Giancarlo Lucchesi e tantos outros que estão fazendo exatamente isso. Eles estão pegando um fenômeno que se apresenta como verdadeiro, eles não estão inventando nada e estão estudando esse fenômeno. Para quê? Qual o objetivo de fazer pesquisa da espiritualidade na prática clínica? Porque isso transcende a questão da fé em termos religiosos, ou seja, eu não preciso acreditar que aquilo funciona e então aplicar. Eu vou saber que funciona porque existem pesquisas que me mostram que isso é verdade. Eu vou ter certeza de que aquilo é um benefício para o meu paciente, por quê? Porque outros vieram e através de estudos controlados me mostraram que realmente é um benefício. Então, eu não estou fazendo nada por uma questão religiosa ou de fé pessoal. Eu estou aplicando a técnica que foi desvendada pela ciência, assim como faz o cirurgião na hora da cirurgia ou o médico na hora que prescreve o remédio. Existe todo um conhecimento por trás daquele ato que o autoriza a fazer aquilo. E as pesquisas em prática clínica e espiritualidade estão nos mostrando exatamente isso. Como eu posso potencializar esse benefício para o meu paciente? De que maneira eu devo abordar ele para que ele não se sinta ofendido, para que ele se sinta acolhido e que ele possa reverter aquela energia que ele tem para a reharmonização do corpo biológico dele e não só do corpo biológico, mas também do corpo da sua psique, das suas emoções e assim por diante. As pesquisas vão mostrando esse caminho. E os médicos, alguns deles, por uma questão até de convicção ou de conhecimento prévio, conseguem fazer isso com certa naturalidade. Mas os que não conseguem já têm alguns caminhos. A doutora Cristina Puchalski, assim como o Dr. Harold Koenig, já trouxeram alguns modelos de anamnese espiritual, ou seja, como é que eu vou abordar esse assunto com o meu paciente? E o paciente tem sentido necessidade dessa abordagem. O médico, quando ele oferece esse recurso para o paciente, ele acaba abrindo uma possibilidade para esse paciente que é muito rica e que tem trazido resultados fantásticos. Fazendo a ressalva de que, para nós, principalmente para aqueles que acreditam na vida após a morte, para os reencarnacionistas que estudam e que acreditam nesse fenômeno, a questão da saúde ela vai muito além da harmonia biológica. É óbvio que quando a gente vai buscar um médico, a gente quer a reharmonização do corpo biológico, mas a saúde é muito mais do que isso. E esse é um outro passo que nós ainda vamos conquistar na medicina. A definição de Emmanuel para a saúde. A saúde é a perfeita harmonia da alma. É atrás disso que nós devemos estar. Tanto nós que adoecemos,
quanto os que cuidam dos doentes. O nosso programa de hoje fica por aqui. E você já sabe, para os seus comentários, sugestões, dúvidas, entre em contato conosco. O nosso e-mail é cienciaespiritualidade@tvmundomaior.com.br. Até a próxima semana.